para ser professor, tá? Para ser escritor, pode ser que nós tenhamos aqui, né, entre nós, bons escritores aí, e eu não estou, assim, familiarizado, né, com a sua escrita, mas pela qualidade dos trabalhos, a gente percebe que alguns aqui poderia, poderia dar uma contribuição nessa área, né, da escrita. A gente precisa de bons escritores, a gente precisa de bons mestres. Então, às vezes fica muito fechado nessa coisa, né? Não, eu não sou chamado para ser pastor, né? Então, não vou estudar mais. Pelo contrário, né? Quanto melhor a gente puder servir a igreja, a gente deve buscar isso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Senildo, meu querido, seja bem-vindo de volta, né? Senildo estava numa jornada alucinante aí. Ora aí, querido. Ora aí para iniciar nossa aula. Amém, meu irmão. Graças e paz a todos. Vamos orar. Amém. Deus, te agradecemos, meu Senhor, por mais este dia que o Senhor permite cada um de nós estarmos finalizando. E quero te pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento de aula, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes. Sou grato porque o Senhor permitiu que eu estivesse retomando as aulas. Isso é gratificante. Obrigado porque o Senhor me ajudou a administrar esse tempo e eu creio que isso é um investimento muito grande para mim e eu sou grato por isso. Eu te peço que o Senhor esteja falando conosco, esteja abençoando o nosso professor nesse momento de ministração, esteja usando o teu filho, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando entendimento de tudo que vai ser ministrado aqui nesta noite, e que isso que vai acontecer aqui hoje, nesta noite, nós venhamos carregar para o resto das nossas vidas, como ensinamento, e que não fique parado em nós, que nós possamos transmitir o que nós vamos aprender aqui. Sim, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Queridos, vamos lá, né? Eu vou colocar para vocês aqui na tela. Vocês viram que eu coloquei lá no grupo, tá? O link, né? O link para acessar as apostilas. Dentro de cada pasta tem, não sei se deu para dar uma olhada, né? Depois que eu coloquei lá, dentro de cada pasta tem alguns materiais além da apostila, tá? Então, eu peço que vocês olhem com carinho. Claro que quando terminar o curso, eu vou atualizar mais ainda, né, para que a gente possa ter todo o material que foi estudado durante o curso. E aí vocês terão acesso a este link, né? O ideal é deixar isso guardado ou nos favoritos do seu computador, ou no e-mail. Eu não lembro onde é que está o link das aulas, eu queria dar uma revisada e tal, eu não lembro onde é que está o link dos materiais. Então, deixa isso guardado, tá? Eu até me comprometo de mandar um e-mail para todos vocês, eu tenho um e-mail de todo mundo aqui, mandar um e-mail para todos vocês com o desfecho, né, desses links, todo o material, porque isso vocês poderão fazer uso depois, né? Eu estou, assim, estou com uma expectativa muito boa de que vocês farão proveito desses materiais para reproduzir isso de várias formas depois, né? Então, porque aí vocês deixam esse e-mail, é difícil a gente deletar e-mail, né? Às vezes, por algum descuido, pode acontecer, tá? E mesmo depois que terminar o curso, obviamente que vocês continuarão tendo meu contato, então a gente pode mandar também. Pastor, me perdi aqui, não sei onde é que está o material, e aí eu mando para vocês, né? Sem problema, né? Quem sabe na turma do ano que vem eu não teria aqui alguns de vocês como professores, né? Ó, coisa boa. Posso ouvir um amém, igreja? Então, Amém. aí, então, queridos, que
que a gente possa entender isso. Outra coisa também, tá, que eu fiquei assim um pouco preocupado da última aula para cá, algumas pessoas me procuraram, né, preocupados e tal, com a cabeça assim meio balançada com alguns temas. Gente, o que a gente está vendo aqui de teologia sistemática, só retomando aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui na apostila. Eu estou com a apostila aberta aqui, tá? Então, teologia sistemática, a gente começou aqui com a teontologia, nós gastamos mais tempo para a gente entender, né, quem é Deus, o ser de Deus, os seus atributos e tal. E o que é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isso, né? Nós temos também outros temas, a gente falou um pouco sobre a Trindade, a doutrina da criação está dentro da teontologia, a Trindade também está dentro da teontologia, tá? Quem é o Criador? É Deus. Então, é como se fosse um pacote da mesma doutrina. Aí, a gente partiu já na semana passada para antropologia bíblica, certo? E aí, o que é que acontece? Já era para a gente estar entrando hoje na Teologia Sistemática 2. Só que, como eu tive vários problemas aí, né? Por exemplo, eu tive viagem, eu fiquei doente, aí depois eu precisei viajar de novo, aí sábado agora eu tive conselho de classe na escola até meio-dia. Resultado, as aulas de sábado, eu estou em dívida com vocês, tá? Estou em dívida, não consegui, em alguns momentos, enviar. E essa aula eu costumo gravar no sábado pela manhã mesmo, porque é o tempinho que eu já tinha separado dentro da minha agenda. Eu não estou com outro momento para fazer essas gravações. Tanto que eu já gravo, coloco no YouTube e mando. Eu não consigo nem editar, coisa que eu gostaria de fazer, mas por conta da minha agenda, eu não consigo fazer isso. E aí, nesses últimos sábados, eu não consegui. Então, é por isso que a gente atrasou, porque está tudo planejado, tá, gente? Se vocês lembram do material que está lá no Drive, lá, vocês vão ver que o nosso planejamento engloba as aulas de segunda e as aulas de sábado, né? Então, está tudo planejado, só que nesses últimos momentos, a coisa apertou muito para mim, e principalmente a semana que eu fiquei doente, eu estou com uma semana atrasada de materiais, de um monte de coisa. E aí, isso, inclusive, está afetando a correção dos trabalhos de história, tá? Eu não consegui ainda nem olhar quem mandou para poder atualizar minha lista aqui, tá? Então, eu peço um pouco de paciência. Eu acredito que, pelo que eu estou vendo aqui, né? Esta semana eu consigo colocar minhas coisas em dia, né? Então, vocês viram lá que eu já mandei algumas coisas no grupo, já consegui mandar a apostila atualizada que eu tinha prometido. Então, algumas coisas eu já estou conseguindo entregar aí no prazo, né? Mas outras, eu peço aí que vocês tenham um pouco de paciência. Quem já mandou, fique tranquilo, vou corrigir e vou mandar a nota e o parecer logo, logo. E quem não mandou ainda, a porta da esperança vai fechar, viu? A porta da esperança vai fechar. Então, se tiver com dificuldade, me mande. E aí, o que é que tem me preocupado com vocês, com relação às falas que eu recebi no privado, né? O que é que eu estou preocupado? Vocês têm que entender que teologia sistemática, e eu falei isso desde o início, tem pelo menos 8 áreas. Cada área dessa, gente, é um semestre inteiro de estudos. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de mostrar para vocês o que é cada área, tá? O que é cada área. E é claro que dentro dessa proposta tem temas que vocês estão vendo pela primeira vez. Alguns não, mas outros, por exemplo, eu falei sobre dicotomia e tricotomia, né? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela, né? Está bem pequenininho. Aqui.
Eu queria que colocasse no chat aí, ó, quem ouviu e viu pela primeira vez esses termos. Coloca aí, eu. Coloca aí no chat aí. Só para eu ter uma noção do que eu estou falando aqui. Dicotomia e tricotomia. Aí, já tem 3 aqui. Mais alguém? 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma galera, né? Tem uma galera que ouviu e viu pela primeira vez. 9. Quando chegar em 10, eu paro. Aí, ó. Ó, 9. Só para você ter uma ideia, 9 é 1/3 dos alunos que estão online aqui agora, né? A gente tem aqui 27. Vamos colocar. Dá um pouquinho mais, porque aqui está contando eu, está contando a apresentação, porque conta tudo como aluno, né? Então, assim, mais de 1/3 dos alunos viram pela primeira vez. E é óbvio, gente, qualquer assunto que a gente vê pela primeira vez, a gente fica assim, e aí? Né? Eu não sabia nem que existia isso. E outra coisa que a gente fica agoniado, eu sou o quê? Eu sou dicotomista, eu sou tricotomista, eu sou o quê? Calma, você não precisa desses rótulos. Eu tenho pavor desses rótulos, tá? Eu tenho pavor desses rótulos. O que você precisa é entender o que é uma coisa e o que é a outra. Tá? Lembre-se, nós estamos estudando o quê, gente? Essa aqui é a seção da antropologia bíblica ou antropologia teológica, tá? Então, nós estamos estudando o que a Bíblia e o que a teologia e o que a igreja também diz a respeito da constituição humana. Ou seja, como é que o ser humano é constituído? Ele é constituído de quê? Ele tem o que nele? Ele é organizado como? Beleza. E aí a Bíblia tem, de um modo muito claro, expressões como corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Qual é o problema disso? Aí foi isso que eu falei na aula passada. Qual é o problema disso? É que alma e espírito na Bíblia, em determinados contextos, parecem ser a mesma coisa. E aí você tem que ter cuidado, ó. Olhando pela perspectiva humana, quem aqui se atreveria a dizer qual é a real diferença entre alma e espírito? Quando é que é uma coisa ou é outra? A gente acaba não conseguindo, porque essa é a perspectiva humana. A gente sabe que são coisas que está na Bíblia, né? E aí o que é que acontece? Tem duas teorias. Tem duas teorias. Uma teoria é a tricotomista, que vai dizer que corpo, alma e espírito são 3 instâncias, não são entidades, são instâncias distintas. Quem crê nisso costuma dizer que a alma é o quê? O intelecto, a mente, a sede das emoções, e por aí vai. Tá? E o espírito? Seria aquilo que está dentro do nosso ser e que se conecta com o divino, com aquilo que é divino, com aquilo que é espiritual. Quem é convertido se conecta com Deus da Bíblia. Quem não é convertido vai se conectar com um monte de coisa, né? Aí tem gente que acredita em gnomo, tem gente que acredita um monte de coisa. Então, assim, a pessoa, quem é tricotomista costuma explicar dessa maneira. E quem é dicotomista de 2, explica como. Diz que nós temos um corpo e nós temos que é a parte material, tá? Nós temos uma parte material, que é o corpo, e nós temos uma parte imaterial,
que é alma e espírito. Alguns dicotomistas vão dizer que alma e espírito é a mesma coisa. Ó, não tem diferença nenhuma. Tá? E aí, quem acredita assim, pega os textos da Bíblia que falam sobre alma e espírito e explicam, em alguns contextos, quando alma é usado para a mesma coisa de espírito e espírito é usado para a mesma coisa de alma. Tem alguns textos assim? Tem. Só que tem outros textos que dão a entender que são coisas distintas. E eu dei o exemplo aqui. O texto principal é esse aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse é o texto que bagunça a cabeça da gente, né? Porque Paulo usa ali os três termos de forma separada. Aí é por isso que alguns dicotomistas, tá, vão dizer o seguinte: olha, são coisas distintas, porém elas são inseparáveis. O único que é capaz de fazer essa separação é Deus. A gente não sabe. A gente não sabe. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora. Qual é a parte que está falando com vocês aqui agora? É a minha alma ou é meu espírito? Não estou falando do Espírito Santo, viu, gente? É o meu espírito que está falando com vocês ou é a minha alma? Então, a gente fica querendo fazer essas separações. Só que, na prática, olha como a gente não consegue. Os dois, né, Isabela? Eu me atrevo a dizer que não é só os dois, é os três. Corpo, alma e espírito. Por quê? Eu estou um pouquinho rouco, acho que vocês perceberam, né? Eu estou um pouquinho rouco. Então, assim, essa rouquidão vai junto. E essa rouquidão está onde? No meu corpo. No meu corpo. O meu cérebro está funcionando aqui, a minha mente, o cérebro está funcionando. O cérebro faz parte do meu corpo. Então, eu estou pensando com o meu cérebro, esse pensamento se processa, a voz sai pelas cordas vocais, por todo o meu aparelho fonador, né? É assim que chama. Então, assim, eu tenho, na minha constituição completa, tudo está sendo falado aqui ao mesmo tempo. Aí eu entendi o que a Isabela colocou, é que a parte do corpo fica claro para todo mundo, mas e alma e espírito, né? E isso, a linguagem corporal, que faz parte também do meu corpo. Então, está tudo conectado. O único que faz separação de uma coisa para outra, que é capaz de fazer isso, é o Deus eterno. A gente mesmo não sabe, né? Então, beleza. Mas eu já falei sobre isso, vamos avançar, né? Outro aspecto da antropologia bíblica é uma pergunta que a gente sempre também... Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui, peraí. Perdão, tive que... É porque minha esposa teve que ir na igreja, e aí eu pensei que os meninos estavam me chamando aqui. Outra questão que a gente também, de vez em quando, vê alguém levantar é qual é a origem da alma humana, né? Então, partindo desse princípio que existe uma parte da alma, das emoções, que te dá características únicas. Você é único. Então, de onde é que vem essa alma? Aí, os teólogos, ao longo dos tempos, tentaram explicar, né? Pastor Jeremias Pereira, ele fala que é a hora que os anjos mais dão risada, né? É a hora que os teólogos tentam explicar o que a Bíblia não explica, né? É a hora que os anjos dão mais risada, porque a gente pode estar aqui falhando miseravelmente em explicar uma coisa. Mas, assim, é só para vocês saberem que existem teorias que
tentam explicar isso. A teologia sistemática, ela é essa união entre teologia bíblica e teologia também com um aspecto mais filosófico, né? Então, os pré-existencialistas, eles acreditam que a alma existe antes do corpo. Isso aqui, gente, foi condenado por quase todos os concílios, quando Orígenes, que era um grande teólogo, né? Ele escreveu muita coisa boa, mas nessa daqui ele derrapou, tá? É o que eu estou dizendo. Quando você vai para além da Bíblia, você vai inventar teoria. Então, o pré-existencialismo diz que as almas elas já existem e que elas se unem, né, ao corpo daquele ente quando ele nasce, tá? Quando ele nasce. Isso daí é uma coisa que já foi derrubado, né? Mas é importante a gente saber, porque, infelizmente, tem gente que acredita nisso, tá? Inclusive, isso aqui se aproxima muito do que os espíritas creem, não é isso? Beleza. Já o traducionismo, ele diz o seguinte: a alma é transmitida junto com o corpo pelos pais, no momento da geração, né, da criança. Então, a alma é transmitida pelos pais. Então, junto com aquele momento da concepção, é transmitida a alma para que a criança ali possa ser gerada, né, já com a alma. Beleza. Até Lutero, claro que com variações, né, ele não acreditava exatamente dessa forma, mas até Lutero caiu nessa, tá? Então, a alma é, como a alma, para alguns, é aquilo que é a mente, é a sede das emoções, e a gente acaba herdando muita coisa dos nossos pais, então, é uma teoria que faz sentido, porém, ela não foi muito aceita, né? Muito aceita. Então, qual é a teoria mais aceita? É a teoria criacionista mesmo. A alma é criada diretamente por Deus em algum momento do desenvolvimento do indivíduo, né? Que para a maioria é no momento da concepção mesmo. No momento da concepção, Deus, ele age e ali ele transmite a alma para a pessoa. Vocês estão observando como é desafiador isso? Por isso que alguns não creem que tem essa separação completa, como se fosse duas instâncias completas, separadas, tá? Alma e espírito. Como é que é isso? Então, isso aqui são possibilidades. Ah, pastor, mas para a gente que vai trabalhar ensinando, discipulando, pregando e tal, o que é mais importante isso aí? Você vai levar isso aqui para o púlpito? Não, pecador. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é para você entender. E se alguém no discipulado, por exemplo, numa visita, a pessoa tem dúvida, como é isso? Como é que funciona? Aí, você lembrando o que você já estudou, você pode até tentar ali orientar a pessoa. Melhor ainda que seja de forma bíblica. A escola dominical serve para isso, né? Você está ali orientando, está ensinando. Então, por isso que é importante estudar. Entendeu, irmão? Ah, mas isso aí não afeta a minha fé em nada. Claro que não afeta. Tem alguém com áudio aberto aí, eu não consegui identificar quem é. Maria Aparecida. Pronto, já desativei. Então, a teologia sistemática não é para você ficar encucado e nem muito menos ficar pegando coisa da teologia sistemática e levando para o púlpito. No púlpito, a gente prega a palavra, a gente já aprendeu isso lá em homilética, em hermenêutica. Né? O que a gente prega no púlpito? A palavra de Deus, ensina, instrui. Aqueles textos mais complexos, a gente deixa para a escola dominical, a gente deixa para um discipulado, a gente deixa para uma reunião de líderes, né? Mas
na igreja, no dia a dia, a gente tem que pregar a Cristo crucificado, ressuscitou dentre os mortos e tal. A gente tem que pregar os ensinamentos claros das Escrituras, né, para que as pessoas entendam cada vez mais a palavra de Deus. E isso aqui é para quê? É para forçar nossa mente a pensar como é que foi as coisas. Eu não sei se vocês já tiveram experiência assim de ter aquele aluno questionador. Tem alguém aqui que está tendo essa experiência? De repente, na escola dominical, com aquele aluno que pergunta tudo, quer saber tudo, quer entender tudo. E, às vezes, você fica fugindo desse tipo de aluno. E aí é frustrante, né? Porque você tem alguém que é curioso e você não tem alguém preparado ali, pelo menos para apontar os caminhos. Não é que você vai ter resposta para tudo, mas você, pelo menos, tem que ter preparo para apontar para a pessoa, né? O caminho que ela tem que trilhar para entender determinadas questões que envolvem aquilo que a Bíblia ensina. Só que a Bíblia não dá detalhes sobre tudo, né? E graças a Deus por isso, né? Então, a Bíblia não dá detalhes sobre tudo. Ok. Outra coisa que também é importantíssimo e que isso costuma gerar dúvida é quando a gente fala sobre a imagem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gente, não ri de mim, não. Mas eu fui para o seminário achando que essa imagem e essa semelhança, ela era, inclusive, física. Eu achava que... Falei, só que eu falei tão rápido, não foi? Aqui, o criacionismo, a gente acredita o quê? Que é Deus que cria a alma humana para cada pessoa que é concebida, né? Então, essa é a teoria que a maioria dos protestantes, né, creem, tá? Mas eu falei de maneira assim bem simples, porque é aquilo que nós já cremos, né? É aquilo que nós acreditamos, tá? Beleza. Aí, outra coisa, como eu já disse, é essa questão. Pastor, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Aí eu sempre pergunto, nós quem? Nós quem? Então, Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Beleza. Quando Adão e Eva tiveram seus filhos, eles nasceram o quê? A imagem e semelhança de Deus ou a imagem e semelhança dos seus pais? Entendeu? Então, assim, outra coisa, calma aí, não é para ficar confuso, não, é só para a gente refletir. Isso aqui é uma pergunta retórica, tá? Para a gente refletir. Então, assim, tem duas coisas aí. Primeiro, Deus cria o homem e a mulher, né? Quer dizer, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, depois ele cria a mulher da costela de Adão, que também vai herdar a sua imagem e semelhança, e, consequentemente, todos os demais vão herdar a sua imagem e semelhança. Beleza. Só que a gente esquece de um detalhe que não é detalhe. É uma informação crucial. Esse homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, ele cai. Ele cai. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre a queda, sobre o pecado. Então, assim, na queda, essa imagem e semelhança foi preservada? O que é que vocês acham? O homem continuou em imagem e semelhança de Deus depois da queda? Creio que sim. Creio que sim, Bárbara? É. Pronto, pronto. Então, vamos lá. Aí, vamos seguir. Depois eu vou entrar nessa pergunta de novo, tá? Então, o ser humano foi criado em mais semelhança de Deus, isso está em Gênesis 1, 26 a 27. Pronto, exatamente.
Essa imagem não se refere ao corpo físico. Isso me marcou tanto que eu já coloco logo, para ninguém ficar com essa dúvida, né? Ó, Carlinhos já falou que teve uma desfiguraçãozinha aí, hein? Beleza, vamos seguir. Mas, ou seja, a imagem não se refere a corpo físico, mas a elementos espirituais e morais. Então, o que é que nós herdamos? O que é que a humanidade herdou nesse sentido de imagem e semelhança de Deus? As faculdades intelectuais. Então, Deus, ele pensa, ele é um ser inteligente, e nós fomos feitos também com essa característica, né? Então, a inteligência faz parte das características dessa imagem e semelhança. A capacidade moral, né, é a maior prova de que nós não fomos feitos só do barro. Existe algo além do barro em nós. Porque todos os outros animais, eles não têm essa capacidade de justiça, de santidade. Todos os outros animais... Quando eu falo assim, todos os outros animais, não é que a gente é animal, não, viu, gente? É porque eles não fazem parte da criação? É porque ficou estranho, né? Ó, os animais não fazem parte da criação, então todos aqueles que fazem parte da criação, só o homem que tem essa capacidade moral, de justiça, de santidade, de entender que precisa responder a alguém, tá? Os animais, eles não têm isso. Eles têm, por instinto, eles têm comportamentos que podem ser moldados ou não, tá? É igual aquela coisa que você fala que o cachorro não morde ninguém, e um dia ele resolve morder por quê? Né? Então, ele teve um comportamento moldado, mas que por algum motivo saiu da caixinha e agiu instintivamente por aquilo que ele é, né? Eu acho até um exagero alguém dizer que um cachorro não morde, porque em tese, em tese, essa é uma das funções dele, né? Essa é uma das funções dele. Outra coisa, relacionamento pessoal. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dotou da capacidade relacional. Relacional, tá? Tem a questão da defesa também, né? Os animais também faz parte do instinto também, né? Ok. O domínio sobre a criação. Assim como Deus reina sobre toda a sua criação, inclusive sobre o homem, sobre o ser humano, mas ele também dotou o homem para dominar. E isso faz parte das características que recebemos na imagem e semelhança. Aí a gente tem os textos aqui, né? Eu não vou ler todos, né? Mas a gente tem vários textos que vão fundamentar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Muito bem. Mesmo após a queda, o ser humano continua portador da imagem de Deus, embora, ó, de forma distorcida, tá? Quem é que tem o poder de restaurar essa imagem? Cristo. Cristo, tá bom? Então a Bíblia diz coisas que a gente deveria levar mais a sério. Por exemplo, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Então, como é que alguém que está morto em delitos e pecados resguarda em si plenamente a imagem e semelhança de Deus? Claro que não. Então, naquilo que é constitutivo, eu costumo dizer o seguinte, ó, Deus é tão misericordioso que, quando o homem peca, ele permite que algumas coisas permaneçam no homem para que a vida humana seja suportável, tá? Isso, na teologia sistemática, é chamado de graça comum.
graça comum. Ou seja, Deus permitiu por graça, por misericórdia, para que a vida humana na Terra não fosse um filme de terror. Ele permitiu que algumas características que só pode vir dele permanecessem. Mas o pecado estragou o homem inteiro, gente. Inteiro. Não ficou uma coisinha fora disso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, na armatiologia, que é a doutrina do pecado. Então, para a gente não ficar aqui antecipando as coisas, né, e depois repetindo, vamos seguir. Aí aqui a gente tem um resumo, tá? A gente falou um pouco aqui sobre dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, coroa da criação, a constituição do homem, que vai ficar sempre essa dúvida, tá? Ah, pastor, na dúvida, eu adoto qual? Eu sempre recomendo que você adote a posição da sua igreja, do seu pastor, tá? Você não está perdendo nada com isso, porque são teorias. São teorias. Ó, pastor, conversei com o meu pastor, conversei com o pessoal da igreja, eu percebo que lá na igreja todo mundo é tricotomista. Pronto. Pronto. Adote, ensine, e você não vai estar cometendo nenhum tipo de heresia, porque ninguém, em nenhum momento da história da igreja, foi tido como herege, porque acreditou na tricotomia ou na dicotomia, tá? É uma coisa que ninguém, né, vai brigar com isso. A origem da alma, a gente falou sobre o pré-existencialismo, tradicionismo, criacionismo. Aqui não. Aqui já é uma questão óbvia, né? A gente tem que crer naquilo que é o Deus criador. Quem é que constitui o homem? É Deus. É Deus, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. E a imagem de Deus não é aspectos físicos, mas é o quê? Intelecto, moralidade, domínio, relacionamento. Então, o homem carrega a imagem de Deus? Sim, sim. Mas ela está naqueles que ainda não são de Cristo, ela está completamente distorcida. Por causa de quê? Do pecado. E a única maneira de restabelecer essa imagem e semelhança naquilo que de fato é o sentido da palavra é por meio de Cristo. Então, agora, com a nova natureza, é o que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o que a Bíblia também vai dizer, que nós nos tornamos homens, no sentido genérico, homens espirituais. Espirituais. Então, quando a gente se torna homens espirituais, é quando a gente entrega a vida a Cristo. A partir desse momento, sendo homens espirituais, nós discernimos todas as coisas, né? Isso, é bom que vocês estão me ajudando aí. Obrigado, João. Os versículos, né, que não estão aqui na tela, vocês vão ajudando aí, vão colocando, tá? Aí aqui tem uma aplicação pastoral, não vou gastar tempo aqui nesse momento com isso. Beleza, minha gente? Ok. Dentro de sistemática 1, aí, deixa eu só falar para vocês rapidinho aqui, ó. Tem também a bibliologia. Gente, se você já passou o olho na apostila, você notou que bibliologia é exatamente o que nós já estudamos em introdução bíblica, tá? Aqui vai falar de quê? Ó, revelação geral. Lembra que a gente estudou? Revelação especial, né? Cadê? A inspiração natural, mecânica, verbal. Lembra que a gente já estudou tudo isso aqui? Lá na primeira disciplina. Então, eu não vou trabalhar isso aqui com vocês. Ah, pastor, e por que o senhor colocou na apostila? Porque faz parte da teologia sistemática, tá? Só que eu não vejo sentido começar um curso teológico sem começar primeiro por introdução bíblica, que é onde a gente vai ter a noção geral de como a Bíblia chegou até nós.
e a partir daí a gente começar a estudá-la, né? Foi o que a gente fez na segunda disciplina, método de estudo bíblico. Então, primeiro a gente entendeu como é que a Bíblia chegou até nós. Ela é confiável? A gente aprendeu isso na primeira disciplina. Na segunda, como é que eu estudo? Eu quero estudar a Bíblia. Como é que eu estudo? Método de estudo bíblico. Aí, na terceira, hermenêutica. Ó, tem partes que eu estudei e eu não entendi direito. Como é que eu faço para entender partes da Bíblia que eu não entendo logo de cara? Eu preciso de regras. A hermenêutica deu para a gente essas regras. Ok, já sei que a Bíblia é confiável, já sei estudar a Bíblia, já sei entender partes complexas, agora eu tenho que pregá-la, homilética. Como é que eu organizo um sermão? Como é que eu preparo um sermão? Gente, vocês estão com essa bagagem aí, né? Com essa bagagem, ó. Então, eu sei entender a Bíblia e eu sei como organizar um estudo, uma pregação, uma coisa que seja voltada para o discipulado, né? Beleza. Aí depois a gente entrou nas outras questões, geografia bíblica, entender um pouco do ambiente em que a Bíblia foi escrita, os lugares, as cidades, os rios, a parte de vegetação, tudo que, né? A gente estudou um pouco sobre isso. Depois, história da igreja. Entender como é que a história da igreja se processou. É importante para quem prega, né? Conhecer um pouco da história da igreja que a gente faz parte. Nós somos a igreja de Cristo. Beleza. E agora, na sétima disciplina, com teologia sistemática. Então, percebam que as coisas estão conectadas. Estão conectadas, né? E vocês estão de parabéns, porque não é fácil estar aqui, gente. Não é fácil, tá? Tudo coopera, nesse sentido aqui, todas as coisas cooperam para o nosso mal. Nesse sentido aqui, tá? De estudar as coisas de Deus, é dificuldade, é problema familiar, é enfermidade, é falta de tempo, é falta de dinheiro para comprar livro, é a igreja que às vezes não entende e cria programações e outras coisas no mesmo, às vezes no mesmo horário do curso, e aí quando você não pode, né? Então, assim, a gente tem que entender, né? É luta, mas quem já chegou até aqui, agora segura a onda, né? Falta só 2 meses e meio, né? Para a gente concluir. Mas é isso. Então, a gente não vai voltar nisso aqui, tá? Porque a gente já estudou bibliologia. Então, o que é que a gente vai fechar? Eu quero fechar, com fé em Deus aqui, o Teologia Sistemática 1, para a gente começar na semana que vem, né, Senildo? Sabe bem, é a luta, né? Na semana que vem, a gente começa a Teologia Sistemática 2. Na verdade, no sábado, esse sábado agora, com fé em Deus, não vai acontecer nada, né? Aí eu vou gravar a primeira aula de Teologia Sistemática 2, que, se eu não me engano, a primeira área é Cristologia. Então, a gente vai falar um pouco sobre a doutrina do Cristo, tá? E aí a gente ainda vai ter mais 3 segundas com Teologia Sistemática 2, e aí depois a gente termina e vai para a reta final do curso. Aí aperta o cinto, porque as últimas disciplinas depois de Teologia Sistemática, elas são curtas. Tem disciplina que vai ser só 2 encontros, né? E, se eu não me engano, tem uma que é um encontro só, tá? Aí essas disciplinas, eu não vou passar trabalho nos modos como eu estou passando para vocês. Eu vou mandar um questionáriozinho, quem não fechar a nota no primeiro, eu dou, de repente, mais uma chance, só que vai ser outro questionário. Não vai ser o meu, né, gente? Mas aí vocês respondem, tá? Para fechar a nota dessas disciplinas que serão um pouquinho mais curtas, né? Para eu não atropelar vocês enchendo de muito trabalho. Ok? Pode ser assim, gente? Posso ouvir um amém aí? Tem gente que gostou, né? Tem gente que gostou. Ok.
esse nome feio, né? Esse nome feio faz jus ao que significa, né? Então, a matiologia, alguns falam Rama, né? Lê como se fosse um R. Não está errado também, tá? Então, assim, a matiologia é a doutrina do pecado, tá? É a doutrina do pecado. Quando a gente estuda a criação, que a gente acabou não falando muita coisa lá, dentro da teontologia, que é a doutrina de Deus, ele criou todas as coisas. Quando a gente estuda a doutrina da criação, de alguma forma, a gente vai também estudar um pouco sobre essa questão dos decretos, como é que Deus agiu e tal. Eu não entrei muito nisso, gente, porque, primeiro, é um tema complexo, mas eu recomendo que vocês leiam, estudem, quando tiver tempo, tá? Terminou o curso, eu quero pegar as apostilas e dar uma aprofundada em alguma área. Pronto. Aí você vai lá e se aprofunda mais, tá? O que é que a gente tem que pensar aqui? Aí aqui eu trouxe alguns autores daquelas teologias sistemáticas que eu já mostrei para vocês, para a gente pensar aqui. Quando a gente fala de definição de pecado, tem uma definição que é clássica, né? A maioria fala logo. O que é que vocês... Quando alguém vai dizer, explicar o que é pecado, o que é que a gente mais ouve? Fala para mim aí no chat aí. O que é que a gente mais ouve, gente? Para dizer o que é pecado. Tem pelo menos duas definições clássicas que a maioria dos crentes fala logo isso, né? Imagine que você está evangelizando alguém agora e a pessoa pergunta para você, sim, e o que é pecado? O que é pecado? Você vai dizer o quê? Calma, um de cada vez. Não precisa brigar. Transgressão. É como se fosse um sinônimo, né? Transgressão. Mas eu quero saber assim, o que é que significa, o que é? O que é pecado? Você está explicando para alguém que não é crente. Ultrapassar um limite, transgredir a lei de Deus. Isso. Hilton já colocou aí uma das explicações mais usadas, né? Errar o alvo. Quem aqui já ouviu essa expressão? É muito comum. Pecado é errar o alvo. Mentir é um dos muitos tipos, né, de pecado que a Bíblia fala. Então, errar o alvo é uma das explicações mais dadas quando a gente vai dizer o que é pecado, né? A blasfêmia. A blasfêmia já seria o estágio mais grave, né, do pecado, né? A desobediência, desobedecer a Deus. Normalmente, quando a gente vai dizer qual foi o pecado de Abraão, o pecado de Adão, a desobediência, né? Então, a gente costuma usar esses termos, né? Esses termos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a apostila. Biblicamente, pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus. Tá? É quando você transgride, você ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. A lei diz que lei aqui não é lei de Moisés, tá? É a lei no sentido de ordem divina, aquilo que Deus manda. Então a gente quebra essa lei de Deus, né? Beleza. O que é que diz 1 João 3,4? Alguém pode colocar para mim rapidinho aí no chat? Pesquisa aí para mim. 1 João 3,4. Eu não lembro exatamente como é que está o versículo lá, né? É transgressão da lei de Deus e queda de todos. Então, pecado é a queda de toda a humanidade, tá? Tem a ver com isso. Todos
todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ok. O Wayne Grudem, né, que é um sistemático, ninguém achou ainda não, 1 João 3,4? Pode ser alguém aí que coloca aí para mim aí, João. João, se João tiver Todo com... aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Essa é uma das definições que a Bíblia deixa muito claro. E a Bíblia diz também que esse pecado é universal. Todos pecaram, todos. Não tem ninguém que não pecou. Então, todos estão encerrados debaixo do pecado. Ok. O Wayne Grudem, ele vai dizer que o pecado, né, é qualquer falta de conformidade. Falta de conformidade. Ou seja, a nossa vida está conforme a vontade de Deus ou não conforme. Então, falta de conformidade é pecado. Isso pode ser ativa ou passiva. Ou seja, é eu mesmo que estou violando, quebrando a lei de Deus, ou eu estou participando com alguém que está quebrando a lei de Deus, tá? Por isso que não faz sentido quando alguém pergunta, quem foi que pecou, Adão ou Eva? Aí o pessoal fica discutindo isso na escola dominical. Não, mas a ordem foi dada a Adão. Eva, ela só, né? Ela só comeu e deu para o marido. Se o marido não comesse, não tinha dado em nada, porque a ordem era... Eu já ouvi esse tipo de argumento na escola dominical. Só que aqui, por essa definição, está muito claro que a lei é quebrada ou de forma ativa, quando você mesmo quebra diretamente, ou de forma passiva, quando você participa com quem quebra. Então, o pecado foi registrado ali desde o primeiro momento, tá? Quando eles foram atraídos pela sua própria cobiça, né? João, o apóstolo João, nas suas cartas, ele vai dizer isso. Então, cada um é atraído, né? Beleza. Já Millard Erickson, ele vai dizer o seguinte, que o pecado é mais do que atos isolados, é uma condição universal que afeta a totalidade do ser humano. Ô, gente, alguém aqui precisou aprender a pecar? Tipo assim, a gente teve uma aula em casa ou na escola e alguém sentou com a gente e falou, ó, você vai ter que fazer isso e isso para pecar e tal. Não. Já é uma coisa que está intrínseco, faz parte da nossa natureza caída, de modo que não pecar é antinatural. Eu diria até que é sobrenatural. Quando a gente não peca, não se glorie. Pode ter certeza que algo do céu está acontecendo dentro da sua alma, a ponto de te convencer a não fazer aquilo. Então, graças a Deus que eu fiz tal coisa, fui em tal lugar e não pequei contra meu Deus. Glória a mim mesmo. Não. Glória seja dada a Deus, porque, mais uma vez, ele agiu no meu coração e me dispôs a ter um coração obediente. Por quê? Porque o natural seria a gente errar sempre. O natural seria a gente errar sempre. Então, é interessante isso, porque, por vezes, a gente quer que o ímpio reproduza comportamentos de justo. Vai conseguir, gente?
Não vai. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que o pecado, ele é universal, né? Todos pecaram, e o pecado afeta a totalidade do ser humano. Isso. Então, é isso, né? É um ato que não apenas violou o mandamento divino, mas também introduziu a culpa e a morte no mundo. Muito bem. Já o Miatti e o Franklin Ferreira, eles lembram que o pecado não deve ser visto apenas em termos psicológicos ou sociais, mas como realidade espiritual de rebelião contra Deus. Tá? Qual é o perigo disso aqui? Gente, quando a gente começa a fazer uma lista do que pode e não pode, isso encrenca, deixa a gente encrencado e deixa também as pessoas que estão sob a nossa orientação, tá? Ah, pastor, mas a Bíblia faz uma lista. Sim, eu não estou dizendo que não existam listas de pecado, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas se você for ver, eu acho que eu vou antecipar aqui alguma coisa, mas depois a gente, se for o caso, a gente volta de novo nesse assunto. Ó, repare, João 16, Jesus ele vai dizer que está indo para o Pai, mas ele precisa ir para o Pai para enviar o Consolador. Um dos argumentos que Jesus usa para dizer por que ele tinha que ir para o Pai e por que ele tinha que enviar o Consolador, é que esse Espírito iria convencer o mundo de que João 16, não lembro aqui agora o versículo, gente, me ajuda aí, minha memória já foi melhor. João, quando fala, né, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, ó. João 16, 8. Isso, Bárbara, pronto, ó. Lê aí pra gente, Bárbara, você pode? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pronto. Agora, lê o seguinte agora. Do pecado, porque não crê em mim. Da Aí. justiça, porque vou para o Pai, não me e não me vereis mais. Pronto. Não, Me falar do juízo. só o anterior já é suficiente, ó. É o 9, né? Isso, ó. Jesus está dizendo, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí depois ele explica do pecado. Que pecado? Qual é o pecado real? Não é que os outros não sejam, mas o real, o pecado real. Porque Jesus fala no singular. Então, qual é o pecado real de toda a humanidade e que esse pecado precisa ser convencido pelo Espírito Santo? Não crer em Jesus. Ok? Jesus não disse assim, o Espírito vai convencer dos pecados. Não. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, do pecado. E o pecado real é não crer em Jesus. Ah, pastor, e o resto o Espírito Santo não convence, não? A Bíblia diz que ele convence desse pecado. Se você for convencido desse pecado, que você não crê em Jesus, você é incrédulo. Se você for convencido desse, todos os demais que a Bíblia ensina, automaticamente você vai sendo convencido. Por isso que a santificação é um processo. Porque se a gente disser que o Espírito Santo convence do pecado, e isso inclui cada pecado, pecadinho, pecadão, seja lá o que for, né? Que a pessoa comete na vida toda, todos os momentos,
a gente anula o papel e a responsabilidade humana no seu processo de santificação. Então, não estou dizendo que o Espírito Santo não convença dos outros, mas eu estou dizendo que a Bíblia deixa claro que existe um pecado real e que desse pecado real derivam todos os demais. Então, quando eu e você pecamos ainda, porque estamos sujeitos ainda, infelizmente, né, ao pecado. Quando nós pecamos, esse pecado, seja ele qual for, é resultado de não crer, é resultado de incredulidade. E é a Bíblia que está dizendo. O próprio Jesus está deixando claro. O Espírito Santo vai vir e vai convencê-los do pecado. E o que é o pecado? Porque não creem em mim. Na medida que você crê em Jesus, você vai querer saber o que ele diz, o que ele ensina, o que ele orienta, onde é que ele quer que você esteja, com quem que ele quer que você esteja, o tipo de coisa que você fala, o que é que Jesus quer que eu fale, o que é que ele não quer que eu não fale. Por isso que eu não gosto de listas. Entendeu? Por isso que eu não gosto de listas. Por quê? Porque tem coisas que a Bíblia não diz que é pecado. Tem coisas que a Bíblia não diz que é pecado. Quer ver? A Bíblia não diz que é pecado usar a internet do vizinho. Tá, tem algum versículo dizendo assim? Não usarás a internet do vizinho. Tem? Não tem. E por que que a gente não usa a internet do vizinho? Porque nós somos convencidos por todas as outras coisas que Jesus ensinou que isso não é ético. Isso não é ético, isso não é correto, isso não é louvável, isso não é de boa fama. Então, quando a gente vai pegando tudo que a Bíblia ensina, a gente chega à conclusão que, mesmo não tendo um texto assim declarado dizendo que eu não devo fazer, né? Então, eu não faço. Mas ainda tem pior, ainda tem coisa pior. Tem coisas que são muito particulares. Quer ver uma coisa? Uma irmã, eu dei valor para essa irmã. Ela chegou para mim e falou assim, pastor, Deus me falou que eu deveria andar só de saia. Não deveria usar calça. Eu dei valor por quê? Porque ela deixou claro que Deus falou com ela. Ela nunca usou isso como uma doutrina para a igreja. Tá? Deus falou com ela. Ok. Então, assim, no coração dela, ela tem convicção de que Deus falou com ela isso. Aí, veja, minha esposa usa calça. Para minha esposa, usar uma calça não é pecado. Não é pecado. Mas aquela irmã, por questão de consciência e por entender que Deus falou ao coração dela, se ela usar, ela está cometendo pecado. Vocês estão entendendo como não é uma coisa simples de pode e não pode? Tem questões do pecado que envolvem o seu relacionamento com Deus, a sua maneira de proceder. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pastoral. Pastoral. Você está à frente de uma igreja e Deus, de alguma forma, te convenceu que seu tempo naquela igreja chegou e que você precisa entregar aquele ministério para que um outro colega pastor possa seguir a jornada. E você vai para outro canto. Beleza. Aí eu ignoro todos os sinais, tudo aquilo que Deus tem falado no meu coração, eu ignoro, vou ignorando, passou 2, 3, 4 anos, a igreja começa a definhar, começa a ter problema, eu começo a ter problema com os irmãos e aquela coisa toda e tal. Isso é muito comum, viu? Aí eu lhe pergunto,
Tem algum texto na Bíblia dizendo assim, ó, quando completares 12 anos à frente de uma igreja, sairás. Não tem. É muito subjetivo. Então, não é questão de listas de pode e não pode. Tá? Não é questão disso. É uma questão de relacionamento com Deus. E, claro, o que a Bíblia já diz que é pecado, como o Wilson colocou aqui, não roubarás. Isso é inegociável. A Bíblia já está dizendo. A Bíblia já está dizendo, não é para fazer, não é para roubar, não é para mentir, não é para adulterar, não é para julgar precipitadamente, não é para fazer isso. O que já está claro, amém. A gente tem que obedecer e seguir. Só que o que eu quero deixar para vocês é que nem sempre pecado é só o que a Bíblia já diz que não é para fazer. Exatamente, Solange. Há situações que são muito particulares, e que Deus ele vai te convencer como? Pela ação do Espírito Santo, né? Pela ação do Espírito Santo. Senil, fala, querido. Pastor, é muito bom esse assunto. Ontem mesmo, na pregação, eu estava falando sobre o nosso Consolador. Jesus, ele vai e fala que deixa um Consolador. Ele vai ao Pai para que o Consolador viesse aos seus discípulos. Aí ele explica, muito interessante isso, que ele está querendo dizer que vai deixar um conselheiro para poder... Porque a humanidade, a inclinação ao esquecimento é muito grande. Já parou para imaginar se não tivesse o Espírito Santo para nos alertar, para nos ajudar, nos ensinar a recordar as coisas que Jesus deixou aos discípulos? Os próprios discípulos precisaram. Então, é muito bom a gente estudar sobre isso, que nós vamos ter a compreensão espiritual. É Amém. através do Espírito Santo que nós vamos lembrar que nós temos que orar, nós vamos lembrar que nós temos que adorar a Deus. Né? Isso é quem vai nos ajudar a ter o foco. É ele, o Espírito Santo. Então, Jesus ele foi cirúrgico em deixar o Espírito Santo. Isso. E é por isso que nenhuma lista das que a Bíblia coloca, nenhuma delas é completa. Você pode olhar. Porque se houvesse uma lista definitiva, plena, completa de pecados, elas estariam exatamente iguais em todas as cartas, né? Em todas as cartas, nos evangelhos. E a partir delas, só um minutinho, irmão, chegou alguém aqui, como os meninos estão sozinhos aqui na sala, só um minuto. Foi minha esposa, graças a Deus. Beleza. Então, não existe uma lista completa de pode e não pode. E outra, gente, cá para nós, que relacionamento doentio é esse que a gente vai ter com Deus, onde a gente vai ficar o tempo todo olhando para uma lista de não podes e dizendo, ó Deus, eu só não estou fazendo isso aqui porque eu não posso, tá? Mas eu quero dizer que o que não tiver nessa lista aqui, eu vou tocar o terror. Eu vou fazer do meu jeito. Ó, não está aqui. Deus, não está aqui nessa lista, então eu posso. Eu posso. Aí a gente não julga a questão ética, a gente não julga, né? Então, exatamente. A gente não julga se vai ferir a consciência de alguém que está perto. A gente não julga nada disso. Por quê? Porque a gente abre a boca e fala, ó, me mostre na Bíblia aí onde está dizendo que eu não posso fazer tal coisa. Então, a minha relação com Deus não pode ser nesse nível. É um relacionamento doentio, né? Então, eu só não faço o que já está no contrato aqui, ó. Está aqui no contrato. Eu não posso fazer isso, isso e isso. Então, se não está aqui, eu posso. Eu posso. Aí isso não é relacionamento, tá? Isso não é relacionamento.
Então, a gente tem que buscar esse entendimento. Beleza. Qual é a origem do pecado? Né? Então, a gente sabe que a queda do diabo e seus anjos, como foi essa queda detalhadamente, gente? A gente vai estudar isso um pouco na parte da doutrina dos anjos, mas de maneira muito, tá, superficial. A gente não vai ficar entrando aqui em teorias mirabolantes, certo? Mas os textos da Bíblia deixam, de alguma forma, claro para a gente que houve uma queda de anjos. Esses anjos se tornaram demônios. Então, a queda humana tem relação com essa queda inicial. Por quê? Quem foi que tentou o primeiro homem? Não foi a serpente. A serpente foi o canal. A serpente foi a mídia, né? O meio. Mas, em natureza, Apocalipse vai dizer o quê? Satanás, a antiga serpente, o dragão, usa essas figuras para representar quem é que iniciou esse processo de queda. Então, a queda, o pecado, né, começou como orgulho e autossuficiência, independência de Deus. Beleza. E o pecado na humanidade? Aqui Então, é, é aquela coisa, né? A rebelião de Lúcifer. A gente tem textos, pastor, a gente tem textos na Bíblia que confirmam essa questão da queda dos anjos? Sim. Agora, se eu disser para você que esses textos são tão simples, não são. Não são, tá? Porque, por exemplo, os profetas, para explicar isso, eles usaram reis que eram conhecidos da época, como quando fala do rei de Tiro e tal, Isaías, se eu não me engano, Ezequiel também, se eu não me engano, né, que fala sobre isso. Então, assim, esses textos são complexos, mas quando você junta todos eles, fica claro que houve uma queda de seres angelicais. Jesus vai confirmar isso nos evangelhos, dizendo, eu via Satanás caindo do céu e tal. Tem teólogos, tem intérpretes que falam que Jesus viu naquele momento, mas ele viu também quando aconteceu originalmente. Tá? A palavra ali, quando ele diz viu, não quer dizer algo que aconteceu só naquele momento. Então, é interessante isso, né? Aí, lá em Apocalipse, vai falar também sobre isso, tem a questão de 1/3 das estrelas, que ali é uma referência que não pode ser literalmente as estrelas como seres não, como astros, né? Então, todos esses textos, quando são juntados, e a gente estuda eles juntos, deixa claro para a gente que houve uma queda, que precede a queda do homem, tá? Que precede a queda do homem. Beleza. Por exemplo, o pessoal fala assim, que quando a Bíblia diz, né, que a terra era sem forma e vazia, aí são as teorias, viu, gente? A Bíblia não deixa claro o que é isso, mas alguns intérpretes vão dizer que essa terra sem forma e vazia, ela foi resultado justamente da queda desses seres espirituais, desses anjos que caíram e se tornaram, né, hoje conhecidos como demônios. Então, mas eu não vou entrar nesse pormenor, porque a gente vai ter uma sessão aqui sobre anjos, tá? Beleza. Tem também esse livro, que é um livro apócrifo, né? Ou seja, não é um livro canônico, não está na nossa Bíblia, mas que alguns usam como instrumento de explicação para tentar entender aí esse aspecto. Beleza. Então, o pecado na humanidade, qual é a origem dele? Esses dois autores, né, Miatti e Frank Ferreira, destacam que a narrativa de Gênesis 3 é histórica, ou seja, ela é real. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. É o que cremos. Não adianta, a gente não fica recorrendo
a outros instrumentos. A gente crê na Bíblia. E a Bíblia deixa claro, Deus fez o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, criou eles para a glória do seu nome, mas esses decidiram desobedecer. Ponto. Né? Já Gruden observa que Eva caiu por desacreditar na palavra de Deus, mostrando que o pecado nasce da incredulidade. Não é que Gruden não creia, quando fala que Eva, entenda que a humanidade, de um modo geral, né? Inclusive, ela é a mãe da humanidade, tá? Já Millard Erickson vai dizer que Adão agiu como cabeça representativa da humanidade, de modo que sua culpa passou a todos. Isso está muito claro em Romanos 5, né? Ele chama isso de pecado original. Então, Adão, quando peca, ele, como cabeça da criação, cabeça humana, né, da criação, ele é o primeiro, ele está ali representando toda a humanidade. Por isso que a culpa passou a todos, né? Todos estão encerrados debaixo do pecado. Beleza. Qual é a natureza do pecado? A gente tem a questão da culpa herdada, né? Romanos 5,16 vai dizer que todos são declarados culpados em Adão, certo? Então, o pecado, ele afetou a todos. É comum, quando você está ensinando isso para o novo crente, dele ficar assim, poxa, mas qual é a culpa que eu tenho nisso? Parece injusto. Aí você pergunta para ele assim, tudo bem, esquece o pecado de Adão, você peca? Você peca? É a pergunta que você tem que fazer. Você peca? Você pecou hoje? 100% vai dizer logo, eu pequei. Então, pronto. Então, mesmo que a culpa não fosse de Adão, ia ser sua junto, então, resolvido? Vamos seguir? Então, assim, o pecado, ele se estendeu a todos, não só como natureza, mas como prática. Eu acabei de dizer aqui, ninguém precisou ensinar a gente a pecar. Ninguém. Então, por exemplo, a gente chora por questão de sobrevivência, desde novinho, a gente chora para dizer que está com fome, é um choro por questão de sobrevivência. Mas tem hora que a gente começa a aprender que o nosso choro, ele não serve só para nos alimentar, mas ele serve para nossa mãe nos pegar, nos dar aquela balançadinha, fazer alguma coisa. Então, a gente já começa a usar o choro para outras finalidades, que não é só comer. Isso é a prova cabal de que a gente já nasce estragado, né? A gente já nasce com problema, gente. Então, as próprias doenças que aparecem no processo, todas as outras coisas, tudo isso é consequência do pecado e é consequência de ser pecador também, né? Então, a gente tem uma culpa herdada, nós herdamos essa culpa. Mas a gente também tem a corrupção, ou seja, a nossa natureza já é inclinada para o mal. Millard Erickson explica isso, que isso não elimina nossa responsabilidade, continuamos responsáveis por nossos atos. Então, a natureza pecaminosa não nos livra do juízo. Por quê? Porque nós temos um apelo à nossa consciência, seja pela pregação do evangelho, ou seja pela própria lei natural de Deus que ele colocou no nosso coração. Tá? A gente já tem esse apelo a não fazer o erro. Nós temos, gente. Quer ver? Eu tenho 3 crianças, né? 3 filhos, ó. Já peguei eles, assim, em atos falhos, né? Coisas assim. E eu fico pensando assim, aí a pergunta que eu faço a eles, mas quem foi que te disse que é errado fazer isso? É a pergunta. Quem foi que te disse que é errado pegar isso escondido? Porque pegou, aí na hora que me viu,
tentou esconder, tentou fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, quem foi que te disse que é errado? Ah, porque na minha cabeça eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Sim, e é mesmo. Então, Deus colocou dentro de nós essa consciência. Então, o pecado tem um áudio aberto aí, viu? É o de Alan. Cadê você, Alan? Pronto. Eu não estava conseguindo enxergar aqui para botar mute. Vamos seguir. Ah, vamos seguir, depois eu volto nesse tópico. Ó. Outra coisa, a depravação total. Ah, pastor, quem acredita nisso é calvinista, não sei o quê. Calma lá, gente, calma lá. Calvino, ele sistematizou isso, mas não é só calvinistas que creem nisso, não. A depravação total, ela diz respeito ao quê? Que nenhuma parte do ser humano está isenta do pecado. Isso é o que qualquer pessoa que é crente, que lê a Bíblia, chega à conclusão. Tá? Então, embora não sejamos o pior possível, ou seja, Deus colocou freios morais, mesmo no pecador. Lembra que eu falei que Deus permitiu que algumas coisas ainda permanecessem em nós para que a vida humana fosse suportável. Gente, imagine o inferninho que não ia ser a Terra se esse povo ruim, perverso, não tivesse freio nenhum. Vou falar baixo aqui, ó. A cidade aqui tem 11 mil habitantes. Provavelmente só tem 2 policiais. 2. E eu suspeito que... Eu não sei, né? Eu não vou falar porque vai ficar gravado. Mas, assim, os caras estão cansados. Eles não ficam 24 horas rondando. Não ficam. Então, assim, o que é que freia uma cidade dessa com 11 mil pessoas e só 2 policiais? O que é que freia? Se não a misericórdia de Deus. Porque, gente, seria um pandemônio o mundo. Seria um pandemônio. Então, existe algo que segura, que freia. E olha que, do jeito que está, hein, pastor? Imagine se não tivesse nada. Imagine se Deus, por misericórdia, não estivesse... Né? Sabe, o cara pensa assim, rapaz, vou fazer o mal contra fulano. Aí, daqui a pouco, atravessa um pensamento assim, rapaz, você conhece a mãe dele, é uma mulher que tem problema do coração. Não faz isso não, rapaz. Quem é que botou esse pensamento assim, do nada? O cara tá lá dizendo assim, rapaz, eu vou roubar, vou levar aquele carro, vou roubar. Aí daqui a pouco ele tem um sonho. Aí, não, rapaz, sabe de uma? Vou fazer isso não. E assim caminha a humanidade. E olha que muita coisa terrível tem acontecido. Mas a gente crê que Deus, ele a gente crê que Deus, ele não permite que toda a maldade da queda se manifeste, né, a ponto da terra ficar um inferno, né? Então, tem gente que acha que o inferno é aqui, mas eu quero te dizer que, sem sombra de dúvida, que não é, porque poderia ser infinitamente pior, né? Infinitamente pior. E tem também a realidade espiritual, né? Miatti e Frank Ferreira lembram que o pecado é, sobretudo, oposição a Deus, e não apenas fragilidade humana. Então, o pecado, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E a gente já viu anteriormente que todo pecado é resultado de incredulidade. Foi Jesus que disse, do pecado porque não crê em mim. Então,
todo pecado é consequência de incredulidade. Incredulidade. Por exemplo, um homem que tem a sua esposa, né, casado, tá tudo bem, andando, vivendo bem ali e tal. Ele resolve adulterar. Ele resolve adulterar. Ah, pastor, mas foi uma fragilidade humana, foi uma carência, foi não sei o quê. Foi tudo isso, mas, sobretudo, foi porque ele não crê nas consequências. Ele não crê. Ele não acredita que aquela prática, de fato, terá as consequências que a Bíblia diz que vai ter. Então, ele resolve pagar para ver. Vou pagar para ver no que dá. E aí, isso é resultado de quê? Incredulidade. Incredulidade. Então, quando você obedece o que a Bíblia manda e não peca, você está dizendo, olha, eu creio no que Deus fala aqui. A palavra de Deus diz para eu fazer de tal forma, então pronto. Eu vou crer e vou obedecer. O contrário também é verdadeiro. Quando eu transgrido, quando eu quebro, é porque eu estou agindo, operando na incredulidade, né? Na incredulidade. Beleza, eu já estou terminando, gente, tá? A classificação do pecado. Classificação. Nós temos o pecado original, que é a condição herdada do homem, Adão, né? Os pecados pessoais, já expliquei isso aqui. Pecados de omissão. Lembra que eu falei que pecado não é só aquelas listas, mas quando você deixa de fazer o bem, e seja ele qual for, também se torna pecado, tá? Tem o pecado imperdoável, que aqui, quando eu for falar de pneumatologia, eu vou explicar melhor isso. Mas, assim, as pessoas costumam ter muita dúvida com isso. Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu sempre dou uma dica. Gente, olha lá no contexto para quem Jesus está dizendo isso. É para os escribas e fariseus. Não é para um descrente. E quem eram os escribas e fariseus? Gente que conhecia muito a lei, a palavra de Deus, e mesmo assim rejeitou o Messias. Rejeitou teimosamente, sistematicamente. Então, o pecado imperdoável é o quê? É a rejeição completa, plena, persistente de que Cristo é o Salvador. Esse é o pecado imperdoável. Esse é o pecado que os fariseus cometeram. Mesmo conhecendo tudo o que a lei diz sobre o Messias, sobre o Salvador, eles teimosamente não queriam Jesus. E aí Jesus fala para eles, ó, todo pecado será perdoado, menos aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está te convencendo, o Espírito Santo está te mostrando, você conhece a lei, você sabe, você já tem entendimento, e mesmo assim você teimosamente não quer, não se entrega, tá? O pessoal fica achando, ah, meu Deus, eu estou na igreja, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A prova que você não blasfemou é que você está pensando sobre isso. Porque se você tivesse blasfemado, você estaria igual aos escribas e fariseus. Eu sou o dono da verdade. O nosso pai é Abraão. Né? Eu não tenho do que me arrepender. Eu não tenho do que me preocupar. Eu não preciso desse Cristo aí. Entendeu? Então, quando você pensa sobre, é a prova de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem é que está te convencendo que você é pecador? E que você tem que se arrepender de algum pecado? É o Espírito Santo que mora dentro de você. E como é que você blasfemou contra ele e ele está te convencendo? Não faz sentido, tá? Dimensão estrutural. O pecado também afeta culturas e sistemas. Sim. Eu sempre digo, eu uso a expressão que é o quê? O pecado na cultura.
Esse sistema caído gerou um tipo de sociedade, gerou um tipo de sistema de vida e gerou um tipo de cultura. E ele está impregnado em tudo isso. O pecado está impregnado. Por isso, minha gente, que a gente não pode ouvir de tudo, ficar ouvindo todo tipo de música. A gente não pode ficar lendo todo tipo de literatura. Por quê? Porque a gente sabe que está entranhado na sociedade o pecado. Ah, pastor, mas aí fica difícil, né? A gente vai ter que sair do mundo. Realmente, não é que a gente não possa usar de nada que um ímpio, que um descrente produza. Não é isso. Lembra que eu falei da graça comum? É aquela graça que Deus compartilha com todos, para que o mundo seja suportável. Uma pessoa pode ser um grande poeta e descrente? Pode. Agora, tem poesia que blasfema contra Deus, tem música que ridiculariza Deus e a sua criação, e a igreja. Então, esse tipo de produção deve ser rejeitada completamente. Eu não entro no mérito, pastor, uma pessoa pode ouvir música do mundo, aí, para amenizar, ela fala, né? Não, música secular, porque toda música é do mundo, né? É do planeta aqui, é da onde a gente está vivendo. Mas eu posso consumir música secular? Eu, particularmente, eu não consumo. Eu não consumo. Se você for ver, a pessoa fala assim, poxa, mas Djavan tem cada música linda. Realmente, tem umas músicas assim, lindas. Mas aí quando ele fala assim, São Jorge, por favor, me empreste o dragão, aí, meu irmão, eu vou ter que pular essa faixa, eu vou ter que ficar filtrando o tempo todo, né, Senildo? Então, eu, particularmente, não consumo. Não consumo. Por quê? Porque dá trabalho. Já dá trabalho ouvir as músicas evangélicas hoje, porque tem umas que... Né? Era isso, pastor? Era isso que eu ia falar. Nós estamos vivendo um momento com dificuldades para ouvir as músicas gospels. Quem dirá as músicas secular, né? Pois é. Então, assim, agora eu também não sou aquela pessoa extremista que vai dizer assim, um irmão ouviu uma música ali, né, uma música popular, ele vai para o inferno, ele vai queimar. Pelo amor de Deus, eu não sou, né, eu não sou tolo, não sou tolo. Isso é tolice. Mas eu sempre digo assim, cuidado com seu coração. Se seu coração está pedindo demais coisas que só vai alimentar o seu ego, só vai alimentar as paixões da sua carne, você tem que avaliar isso. Isso serve para filme, para série, para música, para prática esportiva, para tudo. O crente é chamado a viver uma vida de moderação, equilíbrio, né? Nós não somos chamados para ser entregues a nenhuma coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, Paulo repete esse versículo. Só que na segunda vez ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o chamado cristão. Esse é o chamado da santidade. É quando você não tem nenhum outro que te domine. Quem te domina é Cristo. Né? Fala, Senildo. Só compartilhar aqui rapidão, não comer muito tempo aí. Eu sempre falo para as pessoas, você chegou num ponto muito interessante, que é muito delicado você falar. Eu compartilho com a pessoa o seguinte: já teve pessoas da igreja, não da igreja que eu congrego aqui, mas de outras igrejas, que elas chegaram e falaram, Senildo, mas você bebia antes, que eu tinha problema, eu não era alcoólatra, mas eu era da farra, eu bebia muito, tudo. Aí eu falo para a pessoa, irmão, você não bebe mais, Senildo? Nada de álcool? Não. Eu evito porque aí é onde que eu quero aplicar. As pessoas têm que conhecer os seus limites. Tem coisa que você não pode fazer porque você não vai mais chegar a um determinado ponto com o domínio, você vai sair do domínio. E é por isso, por exemplo, no sentido da bebida, que eu não bebo nada com álcool mais, porque eu venho, de lá eu já vim.
entendeu? Eu sei como que é. Então, eu conheço os meus limites. A questão da música também. Eu ouvia muitos ritmos diferentes, muitas letras diferentes. Então, eu sou da opinião de ouvir só o gospel, e gospel, sadio, porque eu já vim de lá, eu sei como é que é, e eu sei os meus limites. Então, eu não vou ouvir um estilo de música que vai instigar a eu voltar, retroceder, como o senhor falou. Eu não sou dos que retrocedem mais, entendeu? Então, assim, é bom a gente se conhecer, né? Olha, eu estou preparado para beber um pouquinho de álcool? Não estou? Então, meu irmão, sai fora. Se eu ouvir essa música, vai afetar algo no meu espiritual? Vai, então, descarta. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Eu costumo falar exatamente aí como você acabou de se pronunciar. Nós temos que ter essa moderação, tá? Não é ficar jogando ninguém no inferno, mas também dizer, meu irmão, peça a Deus para sondar seu coração, porque seu coração pode estar no lugar errado. Pode estar no lugar errado. Então, é a moderação, gente. É a moderação. E outra, mais grave ainda, a gente não pode abusar da liberdade que temos para ficar instigando as pessoas. Eu sempre digo isso, meu irmão, você quer ter sua liberdade na sua casa com determinadas coisas, se cuide, cuide seu coração, tá? O ideal é que você vigie, guarde seu coração. Mas saiba de uma coisa, se você ficar buzinando no ouvido de um e de outro suas práticas, seus comportamentos, né? Isso é problema. Isso é problema. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já participei de determinados eventos e do povo, na hora, fazer uma rodinha assim com a garrafa de vinho e ficar tentando me convencer biblicamente que não tinha nada demais. E aí eu olhar assim, eu falei, rapaz, é sério mesmo que eu estou vendo? Eu decidi, porque eu sei de onde eu fui tirar. Eu tive problema seríssimo com bebida, né? Tive problema seríssimo. Eu arremessei uma garrafa vazia de vinho, daquelas grandonas de 5 litros, eu arremessei contra meu avô, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Ele foi me buscar na rua, eu era jovem, 18 anos mais ou menos, ele foi me buscar na rua que eu estava pegando saco de lixo, jogando para cima, pegando os baldes dos outros. Tava desnorteado. Aí ele foi me buscar na rua, aí eu disse que não ia para casa, aí ele insistiu, aí eu peguei a garrafa e joguei contra ele. Graças a Deus que não pegou, mas aquilo ali foi uma das coisas que Deus usou para quebrar a minha vida, porque eu fiquei aterrorizado. Eu falei, meu Deus, uma das pessoas que eu mais amo, como é que eu fiz isso? E aí eu percebi que eu estava indo realmente por um caminho que eu precisava de Cristo. Foi um dos motivos. Então, assim, e assim também eu sei que na igreja tem muita gente que teve problemas seríssimos com isso. E aí eu vejo de vez em quando gente até do púlpito vomitando, né? Me perdoa a expressão, vomitando esse tipo de ensinamento. E você não sabe que você pode estar comprometendo a saúde mental, espiritual, emocional de alguém. Pode estar gerando conflitos familiares por causa da sua liberdade que você entendeu que tem em Cristo, né? A mesma coisa é a música, mas não tem nada, sim, mas um jovem da igreja nem sempre ele tem esse discernimento. O que é que, até que ponto essa música aqui é boa ou não? Então, por isso que eu digo, dá muito trabalho, eu prefiro fugir disso. Mas eu também preciso ensiná-los a ter moderação, né? Quando você vai orientar, instruir, você tem que ser moderado. Não é só dizer assim, é do diabo e acabou. É fácil, eu chego aqui, é do diabo. Pronto. Sim, mas não explica, não orienta. Então, você tem que falar do coração, você tem que falar da intenção do coração, você tem que falar de prioridade, qual é a sua prioridade, o que é que está te inclinando para isso, você tem que mostrar isso. É igual a tatuagem. Vira e mexe alguém. Ontem mesmo uma jovem perguntou para mim, né, pastor, me tira uma dúvida, porque na pregação eu falei sobre na sua coxa está escrito, né? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu já vi gente dizendo que esse texto está falando que Jesus tem uma tatuagem na coxa. Pelo amor de Deus, gente.
é muito Satanás para pouca gente, né? Porque, assim, a pessoa chega a essa conclusão. Primeiro, aí eu falei para ela, ó, minha irmã, pense comigo, como era o vestuário da época de Jesus? Você acha mesmo que Jesus estava em cima do cavalo, de sunga, de shortinho? Como é que deu para ver que estava escrito na coxa dele? Então, assim, aí é melhor eu explicar. Eu entendo assim, tá, gente? Quem quiser fazer diferente, fica à vontade. Eu prefiro explicar para um jovem dessa maneira do que simplesmente chegar e falar, minha irmã, isso é o diabo botando coisa na sua cabeça, né, para você querer. Não adianta, não adianta. Ou então pegar texto lá de Levítico e ficar citando. Não. Eu vou logo para a questão da intenção. Ó, Jesus disse que vai julgar as intenções do nosso coração. As intenções. Então, pense, por que você está querendo fazer isso? É um ato de rebeldia? É para provocar alguém? É porque você fez 18 anos e você quer dizer agora que quem manda em você é você? Esse sentimento é louvável? Isso vai te levar aqui a outros sentimentos parecidos? Vocês estão entendendo? A gente precisa conduzir, né, a pessoa a refletir. É muito mais do que poder ou não poder. Isso tem a ver com relacionamento com Cristo. Isso tem a ver com intenções, né, do coração. E para fechar, gente, a Bíblia fala das consequências do pecado: separação de Deus, morte espiritual, escravidão, a imagem distorcida, né? Aqui, Erickson afirma que a imagem não foi perdida. Realmente, foi o que eu ensinei aqui, mas corrompida, desfigurada, né? Impacto cósmico. Cosmo aqui é o quê? Tudo que é criado. Toda a criação sofre a consequência do pecado. Então, pecado não é qualquer coisa. Entendeu? Pecado não é qualquer coisa. A gente tem que ter cuidado com isso. De vez em quando a gente aproveita o púlpito para combater alguma coisa recente. E aí é por isso que o povo fica desconfiado com a gente. Porque a gente não ensina a essência da coisa. Tipo assim, o negócio agora está na moda, né? Criança com Bob Good. Mãe, compra o Bob Good, né? Aí o crente fica olhando esses vídeos curtos aí não, porque essa prática tem origem, não sei da onde, como é que chama? Da mitologia de não sei da onde. E aí começa, gente, a trazer esse tipo de coisa para a igreja. Aí os crentes ficam assim, aí, ó, fica só aproveitando alguma moda, alguma coisa, fica pegando, pincelando essas coisas e trazendo. E o povo não entende a essência do pecado em si. Então, explique para as pessoas a essência da coisa. Porque se elas entenderem a essência, essas outras coisas, que eu nem estou me referindo a Bob Good, que eu nem sei, viu, se tem alguma treta aí. Porque eu só estou falando porque os crentes já gostam disso. Os crentes já gostam. Qualquer coisa que sai na moda aí, aparece um teólogo de não sei das contas falando que tem alguma relação com, né, os nórdicos, tem relação com não sei o quê, e aí começa a confusão no meio da igreja. Sendo que isso é antinatural, né? Você não vê nas cartas de Paulo ele pegando tudo o que acontecia naquela época, festas populares, festas pagãs, não sei o quê, e trazendo. Ele explicava a essência do pecado. E se os crentes entendessem, amém, eles abandonariam qualquer outra prática. Agora, se não entender também, irmãos, que Cristo é o mais valioso, é o mais precioso, não adianta. Não adianta, você pode ficar queimando, sabe? Quem mora numa cidade pequena aqui como a nossa, sabe o impacto que tem um São João, por exemplo. O São João, numa cidade com 11 mil habitantes, é a festa do ano. O povo vem de tudo quanto é lugar, aí você quer rever amigos e tal, e não sei o quê.
aí você é tomado pelo espírito, que espírito não é espírito demônio, não. Espírito é no sentido de sentimento. O sentimento que toma conta da cidade. Aí, se você não sabe explicar para as pessoas, você vai só dizer para ela, ó, a festa é do diabo, é não sei o quê. Sim, eu sempre digo logo, meu irmão, eu não tô preocupado se é de Deus ou não é de Deus, não. Eu estou preocupado é porque você, numa altura dessa, ainda tem vontade. Vocês estão entendendo que a coisa não é pode ou não pode? A coisa é coração. A coisa é sentimento. Por que que eu quero tal coisa e por que que eu não quero outras? Por que que para orar, por que que para ler a Bíblia, por que que eu sinto sempre pesar, né? Ah, esse culto está demorando muito. Ah, essa leitura está muito prolongada. Ah, esse estudo está muito chato. Por quê? Mas a série, não. A série, o episódio pode estar mais chato que for. Não tem coragem de pular um episódio. Não. Eu tenho que assistir tudo. Eu tenho que saber os detalhes e tal. Aí a gente tem que pegar essas coisas, examinar a nós mesmos e também, quando for falar com as pessoas, tentar mostrar para elas por quê, por quê. Você tem que avaliar isso. E aqui, gente, faltou só esses dois tópicos, tá? A universalidade do pecado, que é um tópico simples. É só você entender que o pecado, ele é universal, ele abarca tudo e todos, ele impactou a todos. Não tem um que tenha escapado disso, né? E a lei, que é a lei com relação ao pecado é o quê? A lei, ela não resolveu o problema do pecado. Paulo vai dizer que a lei, ela só diz o quanto a gente é pecador. A lei não resolve o problema do pecado. Por isso que Cristo precisou vir. Por isso que Cristo precisou vir. Por quê? Porque só conhecer e obedecer a lei não resolve o problema do pecado. Nós continuamos pecadores. Quem aqui, desses 28 que estão aqui, se atreve a dizer que não é pecador? Ah, não, eu sou de Jesus, já tenho 40 anos servindo a Jesus, e eu, pastor, ó, eu já estou quase com asas, eu estou sentindo uma dor aqui nas minhas costas, parece que está saindo as minhas asas, né? Já estou virando anjo. Ninguém, gente. Todos nós somos pecadores. Todos, todos. Agora, qual é a diferença de nós para os ímpios? É que nós não temos mais prazer. E essa, inclusive, é uma das provas da nossa conversão. Nós não temos mais prazer no pecado. Tá? Nós não temos mais prazer. Por quê? Porque recebemos uma nova natureza. Nascemos de Deus. A essa nova natureza nos deu a condição de andar na presença de Deus. Amém? Então, isso aqui é um pouquinho mesmo. Se fosse 6 meses, seriam 20 aulas como essa aqui, para terminar o semestre, né? Mas esse pouquinho, com o pocão que vocês vão estudar ainda mais alguma coisa, eu tenho certeza que ajudará na pregação, no ensino e naquilo que Deus constitui vocês para fazer. Amém, queridos? Alguma dúvida? Perguntas? Alguns estão muito quietos, né? Gente que costuma participar muito, estão assim meio quietinhos. Eu estou preocupado com isso, gente. O Marcelo está dormindo, professor? Eu estou preocupado com isso, hein? Por favor, vocês não desanimam, não. A gente está na reta final, né? Então, tem alguns aqui que sempre participaram muito. Ultimamente está assim, meio
meio Vocês burocrático. entenderam, pastor, aí está tudo certo. É o quê, Carlinhos? Vocês que entenderam o assunto, está todo mundo quieto. Amém. Amém. Que assim seja. Sueli. Gente, eu não vou dizer que vocês estão errados, não. É muita coisa, né? Um curso de teologia, ele é muita leitura, muita coisa, mas é o que eu estou dizendo. Aquilo que vocês já sabem e já tiveram contato, ó, vocês vão aprimorando. E aquilo que é a primeira vez que vocês estão vendo, se precisar de mais material, alguma coisa do tipo, pode me procurar. Pastor, eu quero estudar um pouquinho mais sobre tal tópico. Eu mando para você, né, algum material, algum livro, alguma coisa, e aí a gente vai aprofundando, tá? Mas não é para meter medo, é para a gente ir para cima e vencer, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por esta aula, por esta segunda. Renova as forças dos teus filhos, dá sabedoria, dá entendimento. Pai, que tudo que foi dito aqui, que o Senhor possa consolidar em nosso coração e que nós possamos, Senhor, te servir melhor, servir a tua igreja. Ó Deus, nos ajude, nos oriente, nos capacite em tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, Deus Amém. abençoe, tá bom? E quem não mandou trabalho ainda, me procure, viu? Que ainda tem, a porta da esperança está fechando, viu? Até domingo, até domingo eu ainda aceito, viu? E Deus quem está abençoe. com muitos trabalhos atrasados. Eita, meu Deus. A gente vai ajustar isso aí, não se preocupe não. Vamos ajustar, tá? E quem não conseguir também, quem tiver precisando de ajuda, fala comigo,